Deixa-me começar por esta questão. Ajude-nos a perceber isto. Faz sentido não controlar estes grandes movimentos de pessoas, como está a acontecer no Porto de Lisboa e como acontece no aeroporto, por exemplo? Boa tarde. De facto, é uma questão que é recorrente, não é? Ou seja, a questão de não fazer rastreios à entrada. Mas, efetivamente, a evidência que nós temos aponta para que esses rastreios não sejam, de facto, muito eficientes. A boa prática é esta, então? E, neste momento, a prática é esta. Eventualmente, em alguns contextos, poderá fazer sentido fazer rastreios à saída de zonas onde haja uma transmissão mantida da doença, mas o rastreio à entrada não tem grande evidência de ter resultados muito relevantes. Pode vir a estar numa fase próxima? Eventualmente no futuro poderá vir a estar em função do contexto, mas também teria que ser sempre uma abordagem integrada, ou seja, não faz sentido alguns países implementarem essa medida de forma desgarrada dos outros, até porque nós temos fronteiras naturalmente marítimas, temos aéreas, mas também terrestres e, portanto, se não fosse uma solução concertada com estas diversas abordagens, teria de facto uma ineficiência ainda maior do que já é comprovado. Ricardo Mexia, estamos a entrar na terceira e última fase da epidemia, a fase da mitigação. O que é que isto significa exatamente? Já agora dizer que a seguir à mitigação ainda temos a recuperação, portanto ainda temos essa fase crítica, exatamente, assim. Mas a fase da mitigação é quando efetivamente a contenção já não é possível fazê-la e, portanto, há uma disseminação da doença na comunidade e, portanto, tem que se começar a optar por prescindir de alguns serviços não essenciais. E, portanto, quando fala em disseminação da doença, ou seja, deixa-se de perceber quem infecta quem. Exato, ou seja, nós ainda estamos numa situação em que temos casos confirmados e que depois estes casos deram origem a casos secundários, ou seja, os casos primários tendencialmente eram casos importados de zonas com transmissão mantida e depois identificámos cadeias de transmissão com casos secundários e eventualmente até terciários. Quando nós deixamos de conseguir... Já não estamos na fase de prevenir, digamos assim. Ainda estamos a tentar conter, e por isso é que temos todos estes cidadãos a aguardar resultados dos exames laboratoriais e temos ainda mais cidadãos na situação de isolamento profilático domiciliário e, portanto, em vigilância ativa, a serem contactados 2 vezes por dia, no sentido de apurar se desenvolvem sintomas. Portanto, estes correspondem aos contactos dos casos confirmados. E, portanto, isto são tudo medidas que visam conter a disseminação da doença. Quando eventualmente passarmos para uma fase em que isto já não é possível ou já não é tão eficiente, podemos eventualmente ter que prescindir então de funcionamento regular de todos os serviços e entrar numa lógica de, digamos, ter uma abordagem mais específica para estes doentes com coronavírus, seja através da segmentação, ou seja, separar canais de atendimento. medidas mais severas? E medidas mais assertivas, mais severas, exatamente. Temos olhado muito para um termo de comparação evidente que é o de Itália. É seguro pensar que Portugal não chegará ao ponto a que a Itália tem chegado? Bem, todos os países, naturalmente, desenvolvem os seus esforços no sentido de evitar situações como a que se vive neste momento em Itália. E, portanto, é um cenário que é possível, mas que se tenta evitar, naturalmente. Mas, de forma indireta, o que lhe estou a perguntar certo. É se, pelo seu saber, se por aquilo de que tem conhecimento, foram tomadas cá medidas iniciais que não aconteceram, por exemplo, em Itália, e isso vai impedir que se chegue àquele cenário. Nós tivemos uma abordagem inicial diferente e se calhar mais assertiva, mas de facto não é possível prever se vamos ou não chegar àquele cenário. Há evidentemente um conjunto de medidas que já foram tomadas, outras que estão a ser tomadas, outras que irão então eventualmente ser tomadas até hoje no contexto da reunião do Conselho Nacional de Saúde Pública, que visam precisamente evitar um cenário semelhante ao que se vive agora em Itália. Fechar escolas e lares é essencial nesse contexto de que fala? Poderá vir a ser uma medida a ser adotada em função do contexto epidemiológico. Enquanto técnico, parece-lhe recomendável? Do ponto de vista da circulação que temos tido até agora, não temos uma grande disseminação na comunidade. A partir do momento em que nós possamos ter casos a ocorrer, lá está, sem a tal ligação epidemiológica e que, portanto, possam indiciar a existência de transmissão comunitária, é uma medida que poderá fazer sentido. E só para clarificar, neste surto, o que nós temos constatado é que o número de casos em crianças é muito baixo e o número de casos severos ainda mais baixo. Portanto, aqui não se trata de uma questão só de salvaguardar a saúde das nossas crianças. O que se pode, eventualmente,
eventualmente também equacionar é que as crianças possam, não tendo sintomatologia mais Infectar grave, adultos. serem veículos de disseminação da doença, porque, como sabemos, temos largas centenas de milhares de crianças que todos os dias convivem nas nossas escolas. E, portanto, essa poderá ser uma via, e está à evidência nesse sentido, que efetivamente encerrar as escolas pode evitar a disseminação de doença do ponto de vista comunitário. Aliás, é importante sublinhar aqui um dado: não há casos de morte dos 0 aos 10 anos em lado nenhum por coronavírus. Esse é um dado importante. Portanto, mas, ainda assim, uma criança infectada, apesar de não ser um perigo para ela, é um perigo para a comunidade, digamos assim, para os avós, por exemplo. Pode ser, exatamente. Ou seja, os grandes grupos de risco que já estão identificados são, desde logo, os mais idosos e aqueles que têm patologia de base, têm doenças pré-existentes e, portanto, nesse sentido, se a medida é afastá-los da transmissão de doença, provavelmente também será avisado afastá-los do convívio com pessoas mais vulneráveis, como são o caso dessas. A verdade é que muitos pais estão a deixar as crianças com os avós, quanto mais não seja porque muitos deles não têm a alternativa. E isso vai agravar-se se as escolas fecharem. Aquilo que está a dizer é que esta solução não é segura. Não será provavelmente a melhor solução e, portanto, vamos ter que encontrar soluções que possam, eventualmente, diminuir o risco de uma opção desse género, porque, de facto, o grupo de risco principal corresponde a uma faixa etária mais avançada e, portanto, vamos provavelmente ter que encontrar alternativas que possam, de alguma forma, mitigar também essa circunstância de expor os mais idosos a um risco potencial. Deixe-me questioná-lo aqui também sobre outra situação muito prática e peço-lhe que compreenda isso, mas estas são as dúvidas das pessoas, é a dúvida da comunidade, digamos assim, em relação ainda às crianças e às atividades extracurriculares. Certo. Porque há escolas que estão a encerrar, há serviços que estão a encerrar, mas há atividades extracurriculares que se mantêm. Isso faz sentido? Os pais devem ou não devem levar as crianças? A questão do encerramento das escolas não tem a ver com as atividades letivas propriamente ditas, tem a ver com o facto das crianças estarem confinadas num espaço e, portanto, terem uma probabilidade maior de transmitir a doença. Portanto, parece-lhe que não faz muito sentido portanto, manter as atividades extracurriculares. Eu julgo que é de avaliar que tipo de atividades é que estamos a falar. Também é bem sabido que atividades num espaço confinado e fechado têm um risco maior do que atividades no exterior. E, portanto, vamos ter que aferir muito bem o risco dessas atividades e que tipo de atividades é que vão ser na prática, canceladas, se for o caso. Outro caso muito concreto. Temos sabido, ainda ontem fizemos reportagem sobre isso, que há pessoas de quarentena ou em isolamento e que, afinal, estão a encarar essa fase como uma espécie de férias e passeiam-se pelas ruas, pelos centros comerciais, pelos cafés. Quer dizer alguma coisa a estas pessoas? Eu queria deixar aqui um apelo muito sincero e muito franco, porque a razão pela qual elas estão em isolamento profilático é precisamente porque podem potencialmente representar um risco para terceiros. E, portanto, se estão em isolamento, devem cumprir esse isolamento. E devem cumpri-lo não só em relação à comunidade em geral, e, portanto, evitar a saída para espaços, ir às compras, ir ao café, enfim, as diversas atividades que referiu, mas também devem resguardar-se no contexto do seu domicílio, porque, naturalmente, coabitam com outros cidadãos e, portanto, devem promover também algum afastamento em relação aos outros coabitantes da sua casa. Vamos aqui a alguns mitos que são perigosos. Pessoas que dizem, calma, isto não passa de uma espécie de gripe. Não é bem assim. Bem, nem do ponto de vista técnico, nem do ponto de vista das características práticas da doença. Ou seja, não há uma vacina, por exemplo? Não temos vacina ainda, é um vírus totalmente diferente, é um vírus que tem uma letalidade bastante maior do que a gripe. É evidente que sabemos que como a gripe infecta muito mais pessoas todos os anos, há mais mortalidade associada à gripe, mas entre os casos infectados por gripe e os casos infectados por Covid-19, claramente a mortalidade é muito maior nos casos de Covid-19, em particular nos tais grupos de idade mais avançada. Estamos a falar de taxas de mortalidade entre os casos, nas idades mais avançadas, acima dos 80 anos, da ordem dos 15%. E, portanto, estamos a falar de uma taxa de mortalidade muito elevada. Muito elevada. Ricardo Mexia, os cientistas e os técnicos como o senhor todos os dias estão a aprender sobre o vírus, sobre a maneira como ele se comporta. O que é que sabemos agora, recentemente, que poderá ajudar nesta batalha contra o coronavírus? A informação tem vindo a ser adquirida de uma forma bastante rápida, não é? Parece que já foi há muito tempo, mas este surto tem pouco mais de 2 meses. E ainda assim é massiva a produção de material científico. Exatamente. E, portanto, também saudar essa partilha que seguramente é muito importante para que todos possamos identificar aquilo que são as boas práticas, identificar os riscos que este vírus apresenta, de forma a escolhermos as melhores opções. O que é que sabemos de novo e que é útil? Do ponto de vista prático, há alguns dados que apontam para que a transmissão por indivíduos assintomáticos não é
é assim tão eficiente. Porque essa era uma das questões que se colocava, é que já identificámos transmissão em assintomáticos, mas apesar de tudo parece não ser tão generalizada como se tinha antecipado. E, portanto, isso é um dado útil, porque seguramente que é mais fácil controlar um surto em que as pessoas apenas transmitem a doença quando apresentam sintomas e, portanto, rapidamente podem ser colocadas em isolamento. E, portanto, o período montante da existência de sintomas é sempre um período em que nós temos mais dificuldade em identificar os casos. É verdade que o vírus, afinal, permanece mais tempo no ar e nas superfícies do que aquilo que se pensava? Há um estudo muito recente que aponta nesse sentido. E, portanto, o que estamos agora a tentar perceber é se, apesar dessa, digamos, característica do ponto de vista do próprio vírus, se isso depois se repercute na capacidade de transmissão. Ou seja, essa circunstância de ele em laboratório poder ser identificado viável durante mais tempo, se depois, do ponto de vista da transmissão, isso também se reflete numa maior capacidade de transmissão. Ou seja, se o contacto na prática que depois alguém tem com uma superfície contaminada pode depois levar a que essa transmissão seja mais eficiente. É verdade que o calor, ou a chegada da primavera, por exemplo, pode ajudar a conter o vírus ou pelo menos a diminuir a agressividade deste vírus? Não temos nenhuma evidência clara nesse sentido. E, portanto, não há provas que apontem nesse sentido. O que temos é, por analogia, com outros vírus respiratórios, em que efetivamente eles circulam mais durante o inverno do que no verão. E, portanto, por analogia, essa poderia ser uma possibilidade, mas do ponto de vista concreto, até ver, não temos nenhuma evidência nesse sentido. Ricardo Mexia, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Numa altura em que, de facto, o número de casos começa a aumentar. Sim. E em que devemos encarar isto sem medo, mas com responsabilidade. Exatamente. Muito obrigado pela sua presença no Primeiro Jornal.